Então, o que eu tinha trago aqui na primeira pergunta é o que vem à mente de vocês quando a gente ouve a palavra ágil. Eu, quando escuto a palavra ágil, vem agilidade, coisa rápida. Mas ágil não necessariamente é rápido. A mentalidade ágil, ela vem para suprir a nossa necessidade a responder às mudanças e lidar com a incerteza, que é o tempo que a gente vive hoje. A gente vive em um ambiente incerto e turbulento, então precisou se adaptar a esse ambiente. E com isso surge o modelo mental, a Agile, que é mais do que uma operação, é uma filosofia, uma mentalidade. Então, antes mesmo da gente aplicar um método, a gente precisa interiorizar essa mentalidade ágil. Antigamente, como que era feito o gerenciamento de projetos? Na verdade, antigamente não, porque ele ainda é utilizado. Mas o modelo tradicional, ele era em cascata. Você inicia uma primeira etapa, quando essa primeira etapa está totalmente finalizada, você passa para a segunda etapa, e não necessariamente é você quem vai fazer a segunda etapa. Às vezes a segunda etapa é de um outro setor, e aí você cria aqui uma dependência de uma etapa para outra, e você não consegue entregar o produto a não ser que todas as etapas estejam concluídas. Quais que são as vantagens desse modelo? Ele possui uma ordem lógica e você possui previsibilidade, porque você pode fazer lá o seu planejamento. Ó, a etapa 1 vai ser cumprida em tal período, logo acabando a etapa 1, a gente já vai para a etapa 2, ela vai ser cumprida em outro determinado período, então você consegue prever melhor. Só que a gente está em um momento da história que não é possível prever tanto o que virá. E aí a gente tem que se adaptar a essa mudança a partir da mentalidade ágil que surge com o Manifesto Ágil em 2001. Então é um modelo recente, teoricamente recente, e ele surge com 17 gurus da computação que eles se reuniram em um resort em Utah, porque eles viram que o modelo tradicional de gerenciamento de projetos não era adaptado à realidade deles de desenvolvimento de software, que eles demoravam um tempo enorme para fazer o software, entregar o valor daquele software, e quando eles entregavam, às vezes aquilo já não era mais útil para o cliente, já estava obsoleto, já houve uma mudança e eles tinham que refazer o trabalho tudo de novo. Então, eles se reuniram para poder conversar sobre as práticas que eles tinham adotado, o que estava dando certo, o que não estava, e a partir daí eles encontraram alguns pontos em comum. E eles fizeram aliança ágil a partir desses pontos em comum. Então, o que essa aliança fala? Ela fala que indivíduos e interações valem mais do que processos e ferramentas. Ela fala que software em funcionamento, um produto entregue, um produto utilizável, ele vale mais do que uma documentação abrangente. Ele fala que a colaboração com o cliente, ela vale mais do que negociar um contrato. Então, você ter que um contrato rígido, que vai ser assim assado, negociado com o cliente, não existe mais no modelo ágil. Existe você colaborar com o cliente e ir se adaptando às necessidades dele. E responder às mudanças mais do que seguir um plano. Aqui está em ordem contrária, porque a gente ia fazer uma dinâmica, mas enfim. O que o modelo ágil ele faz? Ele não descarta os outros itens. Ele não descarta processo e ferramenta, documentação abrangente, negociação de contrato e nem seguir um plano. Só que ele não prioriza mais isso. Isso vem em segundo lugar. E aí, ele, junto com essa aliança ágil, tem os 4 mandamentos que eu também já disse para vocês anteriormente. Aí, depois que houve o Manifesto Ágil, teve o Modern Agile, que foi uma democratização do Manifesto Ágil. No início, o Manifesto Ágil ele era dedicado ao pessoal que desenvolvia software. Então, eles precisaram democratizar essa mentalidade, essa filosofia, para que fosse aplicada em qualquer modelo de negócio e em qualquer desenvolvimento de produto, não só de sistemas. Então, esse é o modelo mais atual que a gente tem de Agile. Ele foi desenvolvido pelo Joshua Kerievsky, lá na indústria Logic. Ele era CEO dessa indústria quando ele desenvolveu. E o que é essa democratização? Em lugar de a gente falar que indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, a gente vai resumir para faça da segurança um pré-requisito. Só
Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente, entregar valor continuamente. Colaboração com o cliente, mais do que contratos e negociações, tornar pessoas sensacionais. E responder às mudanças mais do que seguir um plano é experimentar e aprender rapidamente. Então, percebam que aqui houve uma inovação e não necessariamente foi criado do nada. Ele pegou algo pronto e criou uma coisa nova. Ele fez uma adaptação e democratizou isso daqui que era dedicado ao software para qualquer modelo de negócios que você queira aplicar. E aí a gente vai falar agora do Lean, que é um modelo ágil, que na verdade é a primícia. Os modelos, a mentalidade ágil, ela bebe nessa fonte do Lean. O Lean, ele surgiu na década de 90, lá nas fábricas da Toyota, pelo Taishi Ono, que ele é o mesmo criador também do modelo Kanban, que a gente vai ver mais para frente. Então, eles precisavam se adaptar ao modelo de produção deles na época, e criaram um método de sistema puxado de fabricação, que é um sistema em que você não cria um produto e empurra ele para o seu cliente. Você vê a demanda do seu cliente e a partir dessa demanda você produz aquilo que você vai entregar para ele. E por isso que chama sistema puxado, porque ele inicia a partir da demanda do cliente. E outro fundamento do Lean é o uso racional de recursos. É você fazer o máximo que você puder com o menor uso de recursos possíveis. E como eu já disse anteriormente, ele é a base de todos os modelos ágeis. Então, todos os modelos ágeis que a gente vê, que vocês chegarem a estudar, vocês vão ver que ele abrange esses fundamentos do Lean. O Scrum, que é um dos modelos mais utilizados atualmente. O que é Scrum? Ele significa time junto. Ele surge, esse nome, a partir de um jogo chamado Rubik. No jogo Rubik, a equipe ela tem que percorrer uma distância em unidade. Então, é isso que o Scrum preza. A base do Scrum é isso. É o fortalecimento da equipe. A equipe responde pelo todo. Não existe, assim, isso deu errado porque fulano não fez. Isso deu errado, isso deu certo porque fulano fez. Não, é a equipe. Então, ele fala a falta de comprometimento, o erro de um jogador pode afetar toda a formação, pode fazer toda a formação cair. Então, ele preza isso. A demanda de trabalho em equipe, sincronia, força e inteligência rumo ao objetivo. E esse também é outra finalidade do Scrum, que é um objetivo único para toda a equipe. Então, todos estão focados ali com a energia centralizada numa mesma tarefa. Num mesmo objetivo, com tarefas distintas, mas com o mesmo objetivo. Logo depois, veio em 1986, esses dois japoneses aqui, o Hirotaka e o Ikijuro, eles fizeram uma publicação no jornal de Harvard. Eles fizeram uma pesquisa que tinham algumas empresas na época que estavam evidenciando, estavam se sobressaindo em relação às demais. Então, eles foram estudar o modelo de produção dessas empresas. Quando eles fizeram essa pesquisa, eles acharam alguns pontos em comum, que são esses aqui, essas 6 características: estabilidade, instabilidade, não estabilidade, instabilidade embutida, equipes de projeto auto-organizadas, fases de desenvolvimento sobrepostas. Então, a gente não tem mais aquele modelo cascata que você precisa terminar toda uma etapa para começar uma segunda. Às vezes, essas etapas acontecem simultaneamente. Multilinear, que no seu time, você tem pessoas com conhecimentos específicos, mas você tem também as pessoas que têm um conhecimento genérico. Então, é tipo assim, todo mundo na sua equipe conhece um pouquinho do trabalho de todo mundo, é generalista, mas também é especialista em uma área. E o controle sutil, então, na verdade, é quase que a falta de controle, né? Você não consegue, você está trabalhando num ambiente em que as mudanças, elas são constantes. E a transferência organizacional de aprendizagem. Então, você coloca o seu time como protagonista.
as informações, o conhecimento, ele não está centralizado em uma pessoa só, que no caso, no modelo tradicional, seria o gestor. Toda a equipe tem conhecimento do todo. E aí, quando eles verificaram essas 6 características em comum, eles deram o nome de Scrum, porque eles viram que isso daqui também estava bem alinhado com o jogo Rubik e com a jogada Scrum. Aí, o que aconteceu depois, em 1995? Mais uma inovação. Pegaram algo que já existia e fizeram algo inovador. Esses dois aqui, o Quinn e o Jeff, eles também fizeram uma publicação que chama Scrum para Desenvolvimento de Projetos, de Processos. Então, eles pegaram aquela mentalidade, aquele artigo que eles desenvolveram, os dois japoneses, e sintetizaram e orientaram para o desenvolvimento de processo. E o que eles dizem? Que o Scrum, ele é o processo de desenvolvimento de sistemas como um conjunto flexível de atividades. Então, não é uma coisa rígida. É algo que para você lidar com um ambiente incerto, com um ambiente que tem mudanças constantes, você precisa ser flexível. Então, por mais que a gente tenha um plano, não necessariamente a gente vai ficar limitado àquele plano. Ele combina ferramentas e técnicas conhecidas e viáveis com o melhor que a equipe de desenvolvimento pode desenvolver para construir sistemas. Então, pegaram lá um tanto de ferramentas que eram interessantes, juntaram elas em um pacote só e criaram essa metodologia. Então, o que é o Scrum? Ele é um framework leve, então ele é um modelo de trabalho que ele ajuda pessoas e times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Se o seu problema não é complexo, não é indicado que você utilize Scrum. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de software, que é onde essa mentalidade, essa metodologia nasceu, a gente está vendo problemas complexos ali. Eles trazem soluções para problemas complexos, o desenvolvimento é complexo. Então, o Scrum, ele vem, como que eu posso dizer, simplificar o processo. Então, se você já tem um processo simples, não há necessidade de você usar o Scrum. Ele é baseado no empirismo, então você aprende a partir do seu desenvolvimento, você aprende na prática. Ele tem uma abordagem incremental. Então, como funciona? Você determina o objetivo que você quer alcançar e vai dividir esse objetivo grande em objetivos pequenos. Então, por isso que ele fala que a abordagem incremental e iterativa, porque você tem aqui o seu objetivo grande. Então, você quebrou ele aqui em 4 partes. Você entregou a primeira parte, pronto, você já gerou um valor para o seu cliente. Aí agora a gente vai para a segunda etapa, mas o seu cliente já está feliz, ele já tem algo funcionando na mão dele. E aí, então, você vai incrementar aqui na sua segunda interação. Vai entregar mais um valor para o seu cliente. Até chegar no final, você entregar tudo que você tinha se determinado a entregar, só que, diferente do modelo tradicional, você pode lidar melhor com a previsibilidade. No caso, com a imprevisibilidade, né? Você pode otimizar a previsibilidade e controlar os riscos. E é um processo contínuo. Quais são os 3 pilares do Scrum? É a transparência, então, como eu disse, não é uma pessoa só que detém o conhecimento, todos do time sabem o que está sendo feito por cada um do time. É a inspeção, então é possível verificar o trabalho. Então, mais para frente a gente vai falar com mais detalhes, mas o Scrum, ele tem um quadro que ele dá essa transparência para a equipe. Então, nesse quadro tem qual que é a tarefa que está sendo executada, qual que é o prazo que tem para ser entregue essa tarefa, quem que está executando essa tarefa, em qual fase do desenvolvimento ela está, e com tudo isso é possível fazer essa inspeção. E a adaptação. Porque se por acaso tiver qualquer mudança no meio do caminho, você não tem que esperar até no final do processo, até no final do projeto, para poder se adaptar a essa mudança. Você pode encerrar ali a sua interação e começar de novo se adaptando.
Os 5 valores do Scrum é o comprometimento, então toda a equipe está comprometida com o objetivo que foi estabelecido. A coragem, então as pessoas não têm medo ali de correr os riscos, elas sabem dos seus limites, sabem daquilo que vai demandar, e elas têm coragem de assumir esses riscos de acordo com as suas capacidades. O foco, que também está bem relacionado com o comprometimento, toda a equipe está focada ali em entregar aquele objetivo, entregar aquele incremento, a transparência também, que já foi dita, e o respeito mútuo. Então, você trabalha com seres humanos, né? A gente viu lá no início que o foco é mais pessoas mais do que processos e ferramentas. Então, quando você está trabalhando com pessoas, você tem cada uma de um jeito. Então, a gente no Scrum, nos métodos ágeis, a gente respeita os limites de cada um. E aí, voltando aqui, nesse empirismo, que eu falei que no Scrum você aprende com a prática. Porque o que acontece? Você fez aqui a sua primeira iteração, a gente vai fazer uma revisão. A gente vai verificar o que foi bom aqui, o que não foi, e vai melhorar para o próximo. Então, com isso, ocorre o aprendizado contínuo. Então, a essência do Scrum é um time pequeno. Então, o Scrum ele tem no máximo 5 pessoas no time, 7 no máximo. E como eu disse, essas pessoas elas têm um conhecimento amplo, mas cada uma ali é especialista em alguma coisa. Esses times eles são flexíveis e adaptáveis. E ele é o desenvolvimento de um trabalho complexo. Se você tem um trabalho simples, descarta o Scrum e vamos pensar em outro método ágil.